Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação LPI Linux Essentials. Neste vídeo vamos falar sobre aplicações de software livre importantes. Em um vídeo anterior falamos sobre uma aplicação do Linux extremamente importante, que é o emulador de terminais. Mas, como você deve imaginar, nós não utilizamos apenas essa aplicação em um sistema Linux, utilizamos muitas aplicações. E existem realmente muitas aplicações, muitos programas disponíveis para o Linux. E esses programas permitem que você utilize o Linux não apenas como um ambiente de servidor, mas também como um ambiente desktop completo. E nesse vídeo eu vou citar algumas dessas aplicações divididas em categorias. Note o seguinte, muitas das aplicações que a gente vai citar aqui nesse vídeo não rodam apenas em Linux. Elas também possuem versões para outros sistemas operacionais, como por exemplo o OS X da Apple ou o próprio Microsoft Windows. Porém, o Linux tem uma vantagem em relação a esses outros sistemas. Quando você termina a instalação do sistema operacional Linux, você já tem várias aplicações instaladas e prontas para utilizar. E se você precisar instalar aplicações adicionais, o processo é incrivelmente simples e rápido, como a gente vai aprender em vídeos futuros. Para você ter uma ideia, algumas distribuições Linux possuem em seus repositórios mais de 100 mil aplicações disponíveis para download e instalação, a maioria absoluta de forma gratuita. É maravilhoso. Bem, vou citar algumas dessas aplicações agora divididas por categorias. E a primeira categoria é a categoria dos pacotes de escritório e ferramentas de produtividade, que são softwares extremamente comuns que a gente utiliza tanto nas empresas quanto em casa. No Linux, em vez de utilizar o popular Microsoft Office, você vai utilizar softwares como, por exemplo, o LibreOffice, que substitui aí de forma bastante competente o pacote de escritório da Microsoft. Além do LibreOffice, você também tem o OpenOffice.org, que não está aqui na lista, mas é um software no mesmo naipe disponível para Linux. Outras ferramentas de produtividade e escritório são o Mozilla Firefox, um navegador, o Chromium, que é uma variante FOSS do Google Chrome. FOSS você já sabe o que é, Free and Open Source Software. O Thunderbird, que é um cliente de e-mail amplamente utilizado, eu mesmo utilizo o Thunderbird na minha casa e instalo nos meus clientes. O Gedit, que eu coloquei aí para complementar, é como se fosse uma espécie de WordPad, tá? para Linux. Então você vai encontrar ferramentas que substituem perfeitamente outros tipos de ferramentas mais populares para escritório e também produtividade, acesso à internet e assim por diante. E algumas dessas ferramentas que eu estou mostrando aqui já vêm instaladas automaticamente quando você termina a instalação de uma distribuição Linux. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Uma outra categoria importante de ferramentas são as ferramentas para gráficos e multimídia, que estão muito bem representadas no Linux também. GIMP é uma ferramenta bastante comum, é um editor de imagens. Pensa no Photoshop, o GIMP tem mais ou menos a mesma ideia. O Inkscape é uma ferramenta para gráficos vetoriais, basicamente para a criação de ilustrações. O Audacity é uma ferramenta para edição de áudio, amplamente utilizada, por exemplo, por quem trabalha com podcast ou para quem trabalha com vídeo mesmo, se precisar trabalhar o áudio à parte. O Blender é uma ferramenta de edição 3D. O VLC é uma ferramenta que você provavelmente conhece, é um player de vídeo, extremamente utilizado, também de áudio. E o Rhythmbox é um tocador de áudio, sobre o qual inclusive eu já falei num post lá no blog da Boston Treinamentos, que eu recomendo que você dê uma procuradinha. Tá? Então temos várias ferramentas para gráficos e multimídia, evidentemente não são só essas, são dezenas, talvez centenas disponíveis, mas essas aqui são as mais conhecidas. Ferramentas para a internet, há várias também. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais técnico o negócio. Então, ferramentas como o Apache e o Nginx. Tá? Essas duas ferramentas são servidores web. São ferramentas que são utilizadas para que você possa colocar um website online, para que ele possa ser acessado por outras pessoas. E o Linux é amplamente utilizado para essa tarefa, para a criação e configuração de websites, de servidores web. Na verdade, para você poder ter o website publicado. Então, esses softwares são amplamente utilizados. Bancos de dados em Linux também existem vários. Postgre é um deles, o MySQL ou MariaDB. Tá? São sistemas de gerenciamento de bancos de dados também amplamente empregados. Postfix é uma ferramenta de e-mails. E o Deluge é uma ferramenta que é muito utilizada para você baixar arquivos da internet via protocolo torrent. O Deluge, por exemplo, o Postgre e o MySQL também estão disponíveis para outras plataformas, assim como Apache, o Nginx, quase todas elas. Mas no Linux é muito comum que essas ferramentas já estejam implementadas no sistema assim que você finaliza a instalação, como eu já citei anteriormente.
Uma outra categoria de ferramentas muito importante no Linux são softwares para infraestrutura de redes. E aí fica mais técnico ainda. Agora é provável que você não conheça essas siglas ou esses nomes que estão aparecendo na tela, mas é importante que você depois pesquise individualmente cada um deles. Então o Samba é um software que é utilizado para que você possa compartilhar arquivos em uma rede local que utilize máquinas Windows. O NFS permite o compartilhamento de arquivos em rede que tenha máquinas Unix, Linux. O OpenLDAP é uma ferramenta que permite criar contas de usuário, fazer logon na rede, tá? Esse tipo de tarefa. O DNS é um protocolo de rede e no Linux é representado pelo pacote bind, que permite fazer a resolução de nomes, tá? numa busca na internet, por exemplo, de um website, ou mesmo a resolução de nomes numa rede local. Ou seja, encontrar um recurso numa rede, que pode ser uma página web, pode ser um servidor, pode ser uma impressora, utilizando um nome amigável em vez de um número de endereço IP. O DHCP é um pacote que permite atribuir configurações de rede para as estações que se conectam a uma rede, seja local, seja remota. Então o ISC DHCP Server é um pacote comum que representa essa funcionalidade no Linux. O OpenSSH é uma ferramenta que permite fazer logon remoto numa máquina de forma segura, trocando dados com criptografia, geralmente utilizada para fazer a administração remota de um cliente ou de um servidor. E o VS-FTPD é uma ferramenta de FTP, para que você possa baixar ou enviar dados para um servidor rodando Linux. Eu utilizo muito isso, por exemplo, em conjunto com o web server, em websites, para subir os arquivos de um site para publicação ou para fazer o download desses arquivos posteriormente. Então são softwares para infraestrutura de redes que você vai encontrar aí no Linux. As ferramentas que eu apresentei até agora, a maior parte delas tem versões ou as mesmas ferramentas estão publicadas em outras plataformas, sistemas operacionais. Já as ferramentas de gerenciamento de pacotes são específicas do Linux, tá? E essas ferramentas que estão listadas aqui, e algumas delas são específicas de distribuições em particular. Então o que é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes primeiro? É uma ferramenta que você usa para gerenciar os programas que você tem ou terá na sua máquina. Então para você instalar um programa novo, para você atualizar um programa, para você excluir um programa, ou até para saber quais programas estão instalados na máquina, você usa uma ferramenta de gerenciamento de pacotes. Temos várias em Linux. dpkg, que é muito comum em sistemas Debian ou Ubuntu, o apt-get ou simplesmente apt hoje, também em sistemas Ubuntu e sistemas Debian, Linux Mint, etc. RPM para Red Hat, o YAM, muito empregado em sistemas como CentOS, por exemplo, DNF para Fedora, Aptitude, Synaptic, que são interfaces também para gerenciamento de pacotes. Enfim, cada uma dessas ferramentas de pacotes funciona ligeiramente diferente da outra e algumas funcionam apenas em alguns sistemas e não em outros. Mas todas elas têm a mesma ideia: permitir a instalação, atualização e deleção de pacotes, de programas dentro do seu sistema. Aqui nesse curso nós vamos aprender a utilizar algumas delas, inclusive. Teremos aulas mais para frente sobre como usar essas ferramentas, como usar o dpkg, o apt, o RPM, o YAM, o DNF e assim por diante. Para que você possa aí no seu sistema, no sistema que você instalou, fazer testes de software, instalando, configurando e assim por diante. E finalmente, é importante saber que o Linux também dá suporte a várias linguagens de programação. O Linux tem suporte para dezenas de linguagens de programação diferentes. Linguagem de programação é um software específico que a gente vai utilizar para criar outros softwares. Então aqui nós temos várias linguagens listadas, como por exemplo a linguagem C, C++, Python, Perl, Lua, Ruby, que são linguagens de programação de uso geral. Algumas delas são específicas do Linux, como por exemplo o Shell Scripting, que é uma linguagem específica para rodar no Shell, que você já aprendeu também em outra aula do que se trata, tem a ver com o terminal, etc. E outras linguagens, elas vão estar presentes em todas as plataformas de software, como a linguagem C, por exemplo. O importante é, você consegue trabalhar com qualquer uma dessas linguagens de programação no Linux, e muitas vezes a instalação do Linux já traz a linguagem de programação prontinha para você usar sem a necessidade de instalar pacotes adicionais. Bom, então eu apresentei para vocês os nomes de alguns softwares que existem no Linux, alguns que são específicos do Linux e outros que existem para várias plataformas. Esses nomes, esses softwares todos, você precisa saber do que se trata, o que são eles, porque a certificação Linux Essentials requer que você os conheça.
Você não precisa saber usar a fundo nenhum desses softwares, não precisa saber, por exemplo, criar planilhas complexas com o calque do LibreOffice, mas tem que saber o que é o LibreOffice, pacote de escritórios que você pode utilizar para fazer planilhas, escrever textos e fazer apresentações, por exemplo. E o mesmo se dá para os demais softwares que eu citei aqui neste vídeo. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima aula!